Gostaria de saber se durante a faculdade você trabalhava, se você estudava de manhã e trabalhava à tarde, se sim, como você conseguia conciliar as duas coisas. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vim responder um comentário que eu recebi esses dias aqui no canal, que é sobre conciliar trabalho com faculdade. Então no vídeo de hoje eu vim contar a minha experiência e também dar algumas dicas que eu acho importantes sobre esse tema. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Nery Antunes, eu sou formada na Faculdade de Fisioterapia e aqui no canal eu gravo conteúdos relacionados ao meu período da faculdade e o período também agora de recém-formada e a minha realidade, como de muitos estudantes, eu trabalhei e fiz faculdade ao mesmo tempo. Então eu vim contar aqui para vocês como foi a minha experiência de conciliar o meu trabalho com a Faculdade de Fisioterapia. E esses dias eu recebi um comentário aqui num vídeo meu da Damares Torquato, que eu vou ler aqui para vocês, e através desse comentário dela que me veio uma inspiração para gravar esse vídeo de hoje. Então eu vou ler o comentário aqui para vocês. Ela começou falando assim: seus vídeos são ótimos, parabéns. Obrigado, eu já agradeci ela antes no comentário, mas obrigado de novo. Gostaria de saber se durante a faculdade você trabalhava, tipo, se você estudava de manhã e trabalhava à tarde, e se sim, como você conseguia conciliar as duas coisas. Eu queria agradecer a Damares por esse comentário, porque foi através dele que eu tive a ideia para gravar esse vídeo, então muito obrigada. E agora eu vou começar aí contando sobre a minha experiência. A minha faculdade foram 4 anos e desses 4 anos eu trabalhei os 3 primeiros. Então os 3 primeiros anos eu trabalhava e fazia faculdade ao mesmo tempo. Então eu vou começar contando sobre a minha experiência. Eu comecei a trabalhar na metade de 2017 e comecei a faculdade no início de 2018. Então, sobre relacionado à minha rotina, os 2 primeiros anos foram bem assim tranquilos em questão da rotina. Eu trabalhava de manhã, então eu trabalhava de 7 da manhã até 4 horas da tarde. E aí 4h30 eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, chegava lá mais ou menos umas 6 horas e minha aula começava de 6 e ia até 11 horas da noite. Então esse foi mais ou menos a rotina que eu tive nos 2 primeiros anos da faculdade. Foi bem tranquilo assim, entre aspas, mas acaba que no início era difícil, mas depois eu me acostumei com essa rotina. E aí, quando eu fui para o 3º ano, eu já sabia que ia ser um pouco diferente, porque logo no 3º ano, no 5º período, no caso, que eu iria começar, eu também iria começar os estágios, então eu teria que fazer estágio uma vez na semana, e eu sabia que aí ia ser um pouco mais difícil para conciliar o trabalho. Eu acho que eu fui 1 ou 2 semanas no estágio, e aí depois eu vi que não ia ter como, então eu decidi por trancar o estágio, e aí eu faria ele só no próximo semestre, e por conta disso eu ia conseguir continuar trabalhando. Só que isso foi em 2020, então logo que eu tranquei o estágio, acho que na semana seguinte, já teve o lockdown, então já começou a fechar tudo, e um tempinho depois a gente começou para as aulas online e acabou que o estágio foi cancelado. Então nem a minha turma, o pessoal que estava mesmo normalmente no estágio, conseguiram fazer, porque as aulas foram transferidas para o método online. Então acabou que esse 3º ano que eu fiz faculdade, eu mantive a mesma rotina do 1º e do 2º. Então eu trabalhava de manhã e à noite eu fazia a aula, só que dessa vez eu fazia na minha casa, porque eu estava estudando, no caso, no EAD. E aí do 3º para o 4º ano mudou muita coisa. A primeira coisa que aconteceu foi que no final do 3º ano eu tranquei a faculdade. E aí, no início do ano seguinte, eu fui demitida do meu trabalho. E aí, para vocês entenderem mais ou menos, eu fiquei 6 meses sem trabalhar e sem fazer faculdade. Então, no final de 2020, eu tranquei a faculdade. No início de 2021, eu fui demitida. E aí, eu só voltei de novo para a faculdade na metade de 2021. Então, eu fiquei um semestre sem fazer nada. E aí, quando eu voltei, eu não estava trabalhando mais e também eu sabia que para eu conseguir um trabalho seria um pouco mais difícil, porque aí eu realmente tinha que fazer os estágios e eu comecei a fazer estágio acho que 2 vezes na semana, logo depois passou para 3 vezes na semana. Então o estágio era de 7 horas da manhã até 6 horas da noite, porque eu fazia 2 turnos no mesmo dia, por conta, como eu falei, da pandemia, que isso atrasou. Então 2 anos que eu faria de estágio, eu tive que fazer em um só, e aí acabou que teve uma carga horária mais pesada. Então basicamente essa aí foi a minha relação de trabalho com faculdade ao longo dos meus 4 anos. Uma coisa importante que eu queria falar sobre relacionado ao meu trabalho é que não era um trabalho nada difícil, então eu não tinha muita força física, eu também não tinha essa exigência de eu ficar o tempo todo, no caso, trabalhando, movimentando. Eu tinha um tempo bom para estudar, eu conseguia estudar com tranquilidade, e onde eu trabalhava também eu ficava sozinha, então não tinha muita gente sempre do meu lado ou ali o tempo todo me vigiando, vamos dizer assim.
Então, por isso que era muito tranquilo eu trabalhar, e quando eu estava no trabalho eu conseguia estudar assim tranquilamente. E para não ter só a minha experiência, para você se basear aí, eu decidi contar outros casos que eu vi na faculdade também, principalmente relacionado a essa fase final, né? Que aí a gente tem estágio e fica um pouco mais difícil para conciliar as três coisas ao mesmo tempo, então trabalho, faculdade e estágio. Então, teve algumas pessoas que pediram demissão logo ali no início do curso. Então, no primeiro, segundo ano, já pediram demissão e continuaram só fazendo faculdade. Teve algumas pessoas também que fizeram parecido comigo, então pediram demissão só no último ano, então para fazer o estágio, porque eu sabia que ia ser um pouco mais difícil. Teve algumas pessoas também que pediram demissão só no último semestre, então no caso faltando 6 meses para se formar, e aí ele ficou esses 6 meses fazendo estágio todos os dias para conseguir se formar e alcançar a gente, e conseguiu, deu tudo certo. E mesmo que eles tiveram nessa fase final uma rotina mais intensa, porque também, além de você estar fazendo estágio e fazendo faculdade, tem a parte do TCC que dá um cansaço aí nessa fase final, mas também conseguiu conciliar essas três coisas. E teve algumas pessoas também que conseguiram trabalhar até o final da faculdade, inclusive terminaram a faculdade e continuaram trabalhando no emprego que eles já tinham. Alguns exemplos aí sobre o pessoal que conseguiu fazer isso, foi algumas pessoas que trabalhavam na área de pedagogia, então trabalhava como professor, então conseguia conciliar aí, por exemplo, dava aula na parte da manhã, então fazia o estágio na parte da tarde, ou se não ao contrário, e também nas férias, que geralmente tem em julho, dezembro e janeiro, né, nessa fase aí de férias que os professores estão de férias, eles pegavam um turno mais intenso no estágio, então no final eles conseguiram também cumprir a carga horária que precisava. E também algumas pessoas que tinham um trabalho mais flexível, então conseguia conciliar com o estágio, então também não precisou sair do trabalho para conseguir cumprir a carga horária do estágio. E também teve alguns casos assim, de algumas pessoas que não conseguiram conciliar as duas coisas ao mesmo tempo e acabou tendo que trancar a faculdade. No início acho que era mais comum, principalmente ali no primeiro e no segundo ano, que foi mais comum essa questão do pessoal ter que trancar a faculdade por conta do trabalho. Acho que mais para o final não foi tão comum assim não, era mais esses casos aí que eu falei antes. E outro exemplo, até um pouco engraçado, que teve lá na faculdade, foram 2 pessoas, se eu não me engano, que foi o pessoal que trabalhava embarcado. Teve 2 pessoas que eu tive assim convívio, que eles trabalhavam embarcado e faziam faculdade ao mesmo tempo. Então, basicamente, quando eles estavam em terra, vamos dizer assim, eles faziam as provas, faziam o estágio, e quando estava, nesse período embarcado não conseguia fazer. E um eu sei que conseguiu se formar, o outro eu não tive mais contato, mas um conseguiu terminar aí a faculdade. Eu quis mostrar esses outros exemplos aí, essas outras experiências, além da minha, para vocês entenderem que depende muito, né? Não tem uma fórmula mágica para falar, nossa, se você fizer isso, isso e isso, você vai conseguir conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, porque depende de muita coisa, depende da condição financeira de cada um, se a pessoa tem disponibilidade de parar de trabalhar e continuar aí se mantendo, depende também muito do curso, tem alguns cursos que não precisam de estágio, ou senão a carga horária de estágio não é tão grande, então ele não precisa sair do emprego, no caso como eu, no último ano, ou senão ele não precisa nem sair do emprego, às vezes ele consegue conciliar o trabalho e o estágio ao mesmo tempo. Então tem muitos casos diferentes, por isso que eu quis trazer essas outras experiências para você entender que depende muito da sua realidade para você ir decidir como você vai conseguir conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Dando um conselho aí que foi sobre o que eu fiz, a primeira coisa foi tentar fazer um planejamento. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia muito bem como que ia ser essa questão do estágio, mas eu me planejei para conseguir continuar trabalhando pelo menos nos 3 primeiros anos, e aí no último ano eu já tinha um plano em mente, mesmo que meu plano não tenha dado certo, porque muita coisa mudou aí ao longo do caminho, mas eu já tinha um planejamento feito. Então, se eu fosse dar uma dica, é mais ou menos se planejar antes ou no início do curso, para você pelo menos ter um caminho para você seguir. E outra coisa também é que vai ser difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Eu sei que não é fácil conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, se você não fizer isso, muita gente não tem outra opção. Então, ou você consegue conciliar o trabalho e a faculdade, ou você acaba que não vai conseguir fazer um curso aí que você queira. É muito difícil, mas é importante também lembrar que esse esforço, no final, vale muito a pena. Então, acho que foi isso sobre o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido aí responder a pergunta da Damares. Eu já tinha respondido o comentário dela, mas eu decidi gravar esse vídeo para tentar fazer um conteúdo aí mais completo.
Se você também teve experiência de fazer trabalho e faculdade ao mesmo tempo, deixe aqui nos comentários a sua experiência, como você conseguiu conciliar, e se você tem alguma dica também para dar aí para o pessoal que está chegando agora na faculdade e que também está vivendo essa realidade. Se você gostou desse vídeo, lembra de sempre clicar no joinha, se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido esse até o final e até o próximo.